desde o começo do governo Bolsonaro, né, tem havido uma tentativa de determinados setores da esquerda de mostrar que é necessário fazer uma frente com a direita burguesa tradicional, o DEM, o MDB, o PSDB, partidos desse quilate, contra o Bolsonaro. Quer dizer, eles transformaram o Bolsonaro numa abstração, numa entidade que não é real, como se o Bolsonaro fosse uma figura política que estivesse completamente desvinculada do conjunto do mundo político burguês, para levar adiante uma aliança com os mais importantes bolsonaristas, que é a direita tradicional, né? Todo mundo sabe que foi a direita, o chamado Centrão, que organizou a campanha criminosa do golpe de Estado de 2016, que organizou toda a perseguição ao PT, que organizou a fraude eleitoral, né, da eleição de 2018. Todo mundo sabe que é essa direita que dá apoio no Congresso Nacional ao Bolsonaro e que as suas divergências com o Bolsonaro são divergências superficiais. Nesse sentido, a operação de falar todos juntos contra o Bolsonaro é uma farsa, é uma mistificação, porque, na verdade, essa operação leva a um acordo com o principal contingente bolsonarista, que é justamente o Centrão, que foi quem fez toda a obra. O Bolsonaro sozinho não teria tido a capacidade de fazer tudo isso, sem falar no fato de que quem colocou o Bolsonaro no governo e quem dá apoio, quem sustenta o Bolsonaro no governo, são essas pessoas. No coronavírus, essa campanha de tentativa de isolamento do Bolsonaro, ela se intensificou, né, com o esforço de uma parcela significativa da esquerda de apresentar a política de governadores como João Dória, que estão defendendo o isolamento social, como sendo uma política totalmente oposta à do Bolsonaro, que está defendendo o levantamento imediato do isolamento social. Apoiaram não só, em geral, os partidos burgueses de direita, mas apoiaram inclusive ministros do Bolsonaro, como foi o caso do Mandetta, recentemente destituído. Já vamos falar desse tema aqui. Então, quer dizer, criou-se toda uma farsa política no sentido de mostrar, né, que o mal do Brasil seria exclusivamente a pessoa do Bolsonaro, sei lá, o Bolsonaro e seus filhos, Bolsonaro e Olavo de Carvalho, e mais um grupinho, quer dizer, um grupo político determinado, reduzido, e que o restante da direita, os verdadeiros autores do golpe de Estado, os verdadeiros artífices do governo Bolsonaro, esses daí estariam a favor da democracia, né? O número de declarações falando que é preciso uma frente de defesa da democracia, que é preciso uma frente ampla, que é preciso se unificar com a direita civilizada para acabar com a ameaça do fascismo é gigantesco. E no coronavírus, isso daí adquiriu um voo ainda mais alto, né? E agora, né, aqui está o pagamento de toda essa dedicação, né, aos heróis do povo, como Dória, que é esse ataque gigantesco, selvagem contra os trabalhadores. Não só esse ataque é um pagamento, como esse ataque é um resultado dessa capitulação geral de setores da esquerda diante da burguesia, né? Eles fizeram exatamente o oposto daquilo que deveria ser feito. Ao invés de chamar os trabalhadores a não ter nenhuma confiança na burguesia durante a crise do coronavírus, porque a burguesia não só não vai resolver o problema do coronavírus, como vai despejar o genocídio, a mortandade do coronavírus na cabeça dos trabalhadores, como vai aproveitar a crise para roubar os trabalhadores. E tudo isso está acontecendo, e a política da esquerda se revela uma verdadeira, não só um fracasso, uma crise, mas uma verdadeira insanidade, né? Quer dizer, colheram aquilo que plantaram, essa que é a grande realidade. Infelizmente, não colheram apenas para si mesmos,
mas colheram para o conjunto da população trabalhadora, ou seja, milhões, né? Dezenas de milhões de pessoas que vão ser profundamente prejudicados por essa situação. Outro comentário que é importante fazer aqui, né? Outro aspecto do problema que é importante destacar é o seguinte, que muita gente falou que os 43 bilhões, né, esse 0, do que a burguesia está ganhando, 0,0 alguma coisa daquilo que a burguesia está ganhando, havia sido uma grande conquista da esquerda. E nós falamos, na época, né, 2 semanas atrás, que não havia conquista nenhuma, que isso daí era uma reação natural da burguesia diante da possibilidade de uma enorme explosão popular, diante da completa paralisia da economia. E que, portanto, isso daí era uma migalha, era um cala-boca para a população, simplesmente para evitar a revolta popular, né? Para aliviar temporariamente, e aliviar assim, de uma maneira bem pequena, né, as dificuldades da população. A esquerda, no entanto, procurou apresentar isso como uma grande vitória da esquerda, né, sabendo que quem havia aprovado isso daí eram os bolsonaristas juntamente com o Congresso Nacional. E agora, né, isso também é desmascarado pelo pacote que é aprovado. Se a esquerda foi capaz de conseguir aquela conquista, se ela tem tanta força dentro do parlamento, como é que ela não conseguiu impedir esse pacote monstruoso? Na verdade, é tudo uma farsa, né? É uma propaganda que leva as pessoas a acreditar que tudo está indo muito bem quando tudo está indo muito mal, né? Ao invés de organizar a luta contra a burguesia no seu conjunto, a esquerda ficou a esquerda parlamentar, a esquerda oficial, reformista, ficou completamente a reboque da direita, né? Apresentou a migalha que foi dada para os trabalhadores como uma grande vitória social, de olho numa boa propaganda eleitoral, e agora o mesmo mecanismo que teria dado aquela grande vitória social para a esquerda provoca uma derrota que é milhares de vezes maior do que a vitória suposta que eles apregoaram, né? Diante do pacote, né, do pacote das medidas econômicas tomadas contra a população brasileira, contra a classe trabalhadora, a população trabalhadora brasileira, diante disso daí, tudo o que a esquerda sabe fazer é protestar no Congresso, fazer discursos, escrever que ela votou contra, entrar com processos judiciais que todo mundo sabe que não vão dar em nada, fazer um lobby junto aos senadores de direita para que eles mudem uma vírgula aqui, outra acolá, no pacote de ataques contra os trabalhadores e tudo mais. Uma coisa que ficou absolutamente clara durante todo esse período do coronavírus é que a esquerda se recusa a organizar a luta dos trabalhadores. Na sua maior parte, os sindicatos caíram numa paralisia total, né? Alguns sindicatos estão procurando negociar alguma coisa com os patrões, mas não mobilizam os trabalhadores. Nós denunciamos essa semana aqui, né, que 2 trabalhadores do Correio, aqui no maior centro de trabalhadores do Correio de São Paulo, que é o Jaguaré, morreram de coronavírus e que há pessoas doentes que estão trabalhando. O sindicato, né, do Correio de São Paulo, que é um sindicato ligado ao PCdoB, ele não faz nada. Ele nem aparece na porta da fábrica, na porta do setor, eles estão sumidos. Em casa, provavelmente de quarentena, enquanto que os trabalhadores da sua base, os quais eles dizem representar, estão morrendo no próprio ambiente de trabalho. Nós fomos lá, os trabalhadores estão muito revoltados, né? E abrimos a discussão com os trabalhadores que é necessário fazer uma greve. A mesma coisa acontece no transporte público, né? Os trabalhadores do transporte público estão trabalhando sem nenhuma condição de saúde, estão ficando doentes.
e não se faz nada. Dória, que é o herói do povo, ele aproveita, inclusive, para atacar ainda mais o trabalhador do transporte público. E tudo isso feito sob a cobertura de que esses são aliados científicos e civilizados do povo.